de nesta noite, ó Deus, podermos nos assentar em torno da Sua palavra para ouvir a Tua voz. Fala o nosso coração. É o que nós te pedimos, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz, nossa salvação de Jesus esteja derramada sobre as nossas vidas. Com alegria que eu estou aqui nesta noite, para poder compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor com os irmãos. Estava devendo uma visita já faz anos, Acho que eu não lembro exatamente, não sei se cheguei a vir aqui em 2020, que foi a época de pandemia, Estava bem reduzido em 2021. Acabei indo para Caputira, fiquei lá 4 anos, mas agora há tempo para usar as coisas, E foi o tempo da gente retornar. Fui sozinha e voltei em família, Casei, tenho um filho de 10 meses, Davi, uma esperança, um presente de Deus. Meu esposo não pôde vir porque ele está trabalhando na universidade. Davi estava meio enjoadinho hoje, ficou prudente, Saiu, ficou tanto tudo agora e ficou com minha mãe, mas numa outra oportunidade, A gente vem a família inteira, Mas estava sempre acompanhando, o trabalho dos irmãos aqui, E fico feliz, de já entrar aqui, no tempo maior, E que os irmãos sejam um instrumento aqui neste lugar, Para que os bancos estejam cheios, para a honra e para a glória, louvor do nome do Senhor, Eu convido os irmãos a abrirem essas Bíblias junto comigo, no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 1 ao versículo de número 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 14. Todos encontraram? Convido os irmãos a fazer essa leitura de forma responsiva comigo. Diz assim a palavra: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz. A saber, a verdadeira luz que evita ao mundo e ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo não por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Senhor, abençoe na sua vez, a sua palavra vida. Queridos,
né, a palavra está aqui diante de nós, e o Evangelho de João é um evangelho teológico, né? Sua mensagem tem levado, né, várias pessoas aos pés do Salvador, e estudar esse livro aqui, então, é como entrar no Santo dos Santos e contemplar a glória do Filho de Deus. O objetivo do Evangelho de João é revelar que Jesus Cristo é Deus, né? O versículo-chave deste Evangelho está lá em João, capítulo 20, versículo 31. Ele vai nos dizer, né, que estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, né, tenhais vida em seu nome. Né? Então, aqui o Evangelho ele é construído todo ao redor de sinais do Senhor Jesus, para nos mostrar que, de fato, ele é o Filho de Deus, ou seja, ele tem a mesma natureza do Pai. E quando nós, né, conhecemos, de fato, como Filho de Deus, quando nós, então, de fato, nós cremos nele, nós recebemos a vida eterna. E João, ele começa aqui o seu Evangelho dizendo, né, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a palavra usada para verbo, no grego, é logos, que significa, né, o princípio organizador da vida. Então, logos, para os gregos, né, era o princípio da vida, né, era aquilo que, de fato, regia o rumo da existência de todos e interrelacionava ali toda a criação. E aqui, então, João, ele toma, né, está estado aqui esse princípio filosófico grego, e ele dá personalidade a esse princípio, né, dizendo que os gregos aqui creem como um princípio aqui, de fato, né, impessoal de vida, na verdade, é uma pessoa. E o Logos é Jesus, né? E essa palavra, esse verbo, esse Logos aqui é o Criador. No princípio era o verbo, nos diz a palavra. Mas esse Logos, né, ele sempre esteve com Deus Pai, né? A palavra fala que o verbo estava com Deus. E esse Logos, ele não é uma criatura, né? O verbo era Deus. A palavra é clara, né? Esse Logos, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, são o único Deus vivo e Criador de todas as coisas. E o versículo 2, né, continua dizendo que ele estava no princípio com Deus, todas as coisas, no 3 diz, né, foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo, ele afirma isso na sua carta aos Colossenses, capítulo 1. Pedir aos irmãos que abram lá, por gentileza. Colossenses, capítulo 1. Versículo 15 ao versículo 17. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. Alguém puder ler, gentileza? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Obrigada. Então, depois de revelar, né, que Jesus é o Verbo, que ele é vida, que ele é o Deus eterno, João, no versículo 14, vai nos dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E reparem aqui que o versículo 14 ele repete 2 vezes a palavra glória. Isso porque Deus quer apresentar a nós, de fato, a glória de Cristo, né? E ao olharmos para o texto aqui, nesta noite, a palavra ela nos revela, em primeiro lugar aqui, que a glória de Cristo é a glória da encarnação. Quero chamar a atenção dos irmãos no versículo 14,
E a primeira parte desse versículo, a parte A do versículo fala, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Esse verbo, esse princípio da vida, esse que estava com Deus e é um com Deus, na segunda pessoa da Trindade, se fez carne. Nós, cristãos, nós não cremos na reencarnação, porque a Bíblia condena essa mentira, condena essa heresia, mas nós cremos que Deus se fez carne, nós cremos na encarnação de Cristo, né? O verbo se fez carne. E o texto diz que ele habitou entre nós, né? A palavra usada para habitou no grego significa literalmente que ele tabernaculou conosco, né? Ele se fez um corpo, né? Ele fez um de nós, né? Ele usou o corpo humano para ser seu templo, para ser a sua moradia. Ele habitou então no corpo humano, se fez um de nós, sem deixar de ser Deus, né? Jesus Cristo é totalmente homem, 100% homem e 100% Deus, né? E Jesus é Deus porque nós pecamos contra um Deus que é infinito, que é eterno, que é imutável, e nenhum de nós teria capacidade de pagar seus próprios pecados e ainda assim satisfazer a justiça de Deus, porque nós, né, não teríamos essa capacidade. E quanto, né, maior é a pessoa a quem nós ofendemos, né, maior se torna a ofensa. Então somente alguém do tamanho de Deus é que poderia pagar essa ofensa. Mas Jesus Cristo também é homem, porque somos nós homens, ou seja, nós seres humanos que pecamos. É o nosso primeiro representante da aliança com o nosso Deus, foi Adão. E porque ele tropeçou, porque ele caiu, porque ele pecou, todos nós herdamos, né, como fruto da sua decisão, a natureza pecaminosa. Então agora, o nosso segundo representante é Jesus Cristo. E ele então se torna um homem, mas um homem sem pecado, para poder obedecer totalmente aqui à lei de Deus e receber a ira de Deus no seu corpo, ali naquela cruz, né, como homem, né, ali naquela cruz em sua carne, para poder pagar pelos nossos pecados. Jesus Cristo é Deus porque somente alguém do tamanho de Deus poderia pagar essa ofensa. Jesus Cristo é homem para poder nos substituir aquilo que nós, homens, né, deveríamos sofrer, deveríamos pagar ali de fato. Então por isso que ele resolveu habitar em um corpo humano, por isso que ele tabernaculou conosco, se fez um de nós, mas sem pecado. Né? E o profeta Isaías, né, ele já havia predito isso antes, lá no seu capítulo 53, né, quando ele fala que certamente ele tomou sobre si, né, as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, Jesus Cristo, ele se tornou homem sem deixar de ser Deus. Ele se fez carne para poder pagar os pecados do seu povo. E nós temos que ter em mente, jamais esquecer, é que nunca, jamais, ninguém nos amou como Jesus nos ama. Se ele sofreu no nosso lugar, ele está atento, né, a todos os nossos sofrimentos, a todas as nossas necessidades, hoje também. Se ele já deu a vida por cada um de nós, ele não vai nos abandonar em nenhuma circunstância da nossa vida. E se nós, de fato, cremos nele, né, como o único suficiente Salvador, Senhor e Salvador, se nós recebemos de graça a salvação pela fé, nós deveríamos, de fato, usar o nosso exemplo para nos fazer carne no lugar que o Senhor tem nos colocado,
onde Ele tem nos plantado, sem abrir mão aqui do Evangelho, mas procurando sempre fazer a diferença para a honra, para a glória e louvor do nome do Senhor. Então, de fato, a glória de Cristo se revela na sua encarnação. Se tornou homem sem deixar de ser Deus, por amor a mim e a cada um de vocês, por poder pagar o preço dos nossos pecados ali naquela cruz. Nós precisamos louvar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor por tão grande amor, por tão grande salvação. Até aqui, os irmãos gostariam de fazer alguma consideração? Meus queridos, a palavra continua nos dizendo que a glória de Cristo, além de ser a glória da encarnação, uma vez que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é também a glória dos seus atributos, ou seja, das suas características próprias. Que a palavra continua dizendo, E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João aqui, ele resume todos os atributos de Deus em dois deles. O texto diz que ele está cheio, ou seja, está transbordando a graça e a verdade de Deus. Graça, atributo de Deus por meio do qual ele nos permite conhecer, é favor merecido, é o veículo de todas as bênçãos. Nós sabemos muito bem que nós merecemos a morte, a condenação eterna, nós merecemos a ira, a rejeição de Deus, mas Ele nos ama e dá o seu Filho na cruz para poder pagar pelos nossos pecados, nos dá a vida eterna, nos dá a justificação, nos dá o perdão de pecados. Ele nos adota como filhos e transforma as nossas vidas. E Ele faz tudo isso por meio desse atributo que é a graça, por meio desse favor que nem eu, nenhum de vocês merece. A graça, de fato, é um presente do Senhor. Por meio desse presente, Ele nos dá Jesus, Ele nos dá salvação. E um versículo que define bem graça está lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, e a palavra diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Os irmãos conhecem, repita comigo, por favor. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de vós, para que ninguém se glorie. Ou seja, a palavra é clara, Você não é salvo pelo que você faz. Você é salvo por causa do que Cristo fez. É obra dele, é fruto da obra dele, porque ele te amou, deu a vida naquela cruz por você. É de graça, é 0800, não custa nada para você. É por amor que Deus faz tudo isso. Mas, além de transbordar da graça que nos salva, essa graça, ela também é responsável pela nossa santificação. Lá em Tito, capítulo 2, versículos 11 a 13, Paulo vai nos dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, Mas para quê? Gostaria que alguém lesse esses versículos 12 e 13, por gentileza.
pela graça você abandona a vida de pecado que você tinha. É pela graça que a sua vida é transformada. É pela graça que você vive neste mundo e espera um dia ver a Cristo Jesus face a face, ter o seu corpo glorificado como dele. Tudo que acontece na nossa vida acontece pela graça de Deus em Cristo Jesus. Tudo é graça. Mas o texto fala que ele é cheio também de outro atributo, né? Que resume junto com graça todos os outros, né? A palavra fala que ele é cheio de graça e de verdade, né? Verdade significa que Deus é confiável. A verdade dos atributos de Deus é sinônimo de fidelidade. E nós servimos a um Deus que é fiel. Ele é fiel a Ele mesmo, Ele é fiel às suas promessas, e por meio de cada uma delas nós somos contemplados, né? Ele é fiel apesar de nós, apesar da nossa fidelidade para com Ele. Jesus Cristo é cheio de verdade, Ele é a verdade, né? João 14,6 diz: "Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim." Então, porque Ele é a verdade, você pode confiar nele. Em João 8,31 ele diz, né? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: "Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos." No 32, porque ele diz: "Conhecereis a verdade vos libertará." Então, se nós já conhecemos a verdade, que é o próprio Cristo, né, nós somos libertos dos pecados. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Ele é o próprio Deus, ele de fato é confiável. Se nós prestarmos atenção e olharmos para trás, para todas as profecias do Antigo Testamento, tudo aquilo que elas disseram, tudo aquilo que foi profetizado com 700 anos de antecedência, de fato aconteceu, de fato se cumpriu. Seu nascimento, sua morte, sua ressurreição, tudo se cumpriu. A palavra de Deus é totalmente confiável, né? Seus eternos, a palavra do Senhor não passará. E Paulo resume muito bem graça e verdade no versículo que está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Vou pedir os irmãos para ficarem comigo também, por favor. Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Vamos ler juntos? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eu sou o principal. Seja fiel à palavra, confiável, digna de toda aceitação, de toda verdade. Que Cristo Jesus, depois ele vem falando de graça, né? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós podemos confiar nessa palavra, nós podemos confiar no Evangelho, porque Deus é Deus de graça, que amou o Filho dele, que amou a mim e a você, deu a vida para o único Filho dele, para poder pagar os nossos pecados ali naquela cruz. E se porventura, nós estejamos vivendo uma vida longe desse Deus que nos ama tanto, ele nos confronta e nos chama ao arrependimento. De fato, entendermos que o preço da salvação foi o mais caro do universo. Para nós não custou nada, mas custou o sangue de Jesus. Deus cravou o Filho dele numa cruz para
para não jogar eu e você direto no inferno. E isso é muito sério. Nós precisamos nos atentar a quem nós somos, a condição que Deus nos tirou, nos chamou para ser, mesmo sem merecermos, Como é maravilhosa a graça do nosso Deus. Nós nos arrependemos de fato dos nossos pecados. Ele nos chama, nos convida a conhecer como um Deus de fato cheio de graça e de verdade. Mas Deus está me resplandecendo aqui diante dos nossos olhos a glória de Cristo através da sua palavra. O texto diz que a glória de Cristo é a glória da encarnação, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que a glória de Cristo é a glória também dos seus atributos, cheio de graça e de verdade. Mas o versículo ainda termina dizendo, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Para nos mostrar ainda que a glória de Cristo também é uma glória contemplável, Parte C, final do versículo, nos faz um alerta aqui de fato, porque Deus deseja que nós contemplemos a glória de Cristo, E preste atenção aqui, meus irmãos, porque João disse que vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Lá no início da sua primeira carta, capítulo 1, versículo 1, ele vai falar, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, isso nós anunciamos, Ele estava dizendo que viu Jesus, ouviu ele pregando, olhou para ele, tocou nele e estava pregando ali, para que aquele povo de fato aprendesse a ter comunhão com esse Deus. Mas nós precisamos nos atentar a uma coisa, ainda que eles tenham visto a Jesus, no primeiro momento, eles não conheciam que Jesus era de fato o Filho de Deus. Lembram quando Jesus acalma a tempestade no mar? Eles achavam que iam naufragar, que iam morrer, as ondas estavam fortes ali sobre o barco, eles estavam desesperados, Jesus até nos repreende ali, depois de acordar, por conta da incredulidade deles. E diz, mar, acalma-te, o vento emudece, e quando finalmente o mar parou, se acalmou, eles ainda perplexos, eles mudaram, mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Eles só entenderam, eles só compreenderam que aquela glória que eles puderam ver, aquela glória que eles puderam contemplar ali naquele momento, era para salvá-los. Quando Deus abriu os olhos do coração deles pela fé. João disse, e vimos a sua glória, e quando olhamos para ele, percebemos que de fato ele é o unigênito do Pai. Unigênito quer dizer, ele é o único gerado. E é importante, queridos, nós entendermos isso daqui, para que nós não venhamos a nos deixar levar por vento de doutrina, se amanhã ou depois para casa alguém bater na nossa porta, um herege bater na nossa porta e chamar para ler a Bíblia ali na versão dele e falar para nós que Jesus é criatura, que ele foi o primeiro ser criado por Deus, que tem um versículo na Bíblia que diz que ele é o primogênito da criação. Mas a palavra grega que é usada para primogênito significa que ele é o principal, ele é o príncipe da criação, ele é rei. Não significa que ele foi criado, Jesus nunca foi criado, ele sempre existiu, ele é Deus, ele sempre foi Deus. O texto diz aqui que ele é o unigênito do Pai, ou seja, ele é eternamente gerado do Pai, tem a mesma essência do Pai, e há de
compartilhar essa mesma essência eternamente, compartilha dessa mesma essência eternamente. E João disse, nós contemplamos que Ele é Deus, né? Vimos sua glória como do unigênito do Pai. Está querendo dizer que, né, se eles, naquele tempo, contemplaram, nós também podemos contemplar. O apóstolo Paulo, ele ilustra isso em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Se alguém puder ler também, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 6. Porque Deus que Cristo das trevas resplandeceu a luz. Ele mesmo resplandeceu em nós. Coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Obrigada, meu irmão. Amém. Paulo está dizendo que lá no princípio, quando nada existia e Deus falou, né, haja luz, e a luz veio a existir, da mesma forma, né, dentro do nosso coração havia uma escuridão. E o Senhor disse, né, dentro do nosso coração, haja luz, e o texto diz, né, como o nosso irmão leu, né, que porque Deus que disse, né, das trevas resplandecerá a luz. De repente a luz brilha em nosso coração. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, e então nós tivemos a iluminação, o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo está dizendo o quê? Que antes de nós termos o Senhor Jesus em nosso coração, nós estávamos mortos, né? Ele fala, né, na palavra, nós estávamos mortos em nossos delitos, pecados, mas Deus disse, haja luz, nos fez nascer de novo dentro do nosso coração. Ele fez com que pudéssemos ver a Cristo pela fé, como aquele que nos amou primeiro, e deu a vida na cruz para poder nos salvar. E ao olhar aqui para Jesus, nós podemos então contemplar a glória do próprio Deus na face de Cristo, né? Porque Jesus veio a este mundo para poder revelar o Pai. Ele é o unigênito do Pai, nos diz a palavra. Então, diante disso, né, o que fazer para poder contemplar a glória de Deus? Nós somos confrontados, de fato, né? Nos arrependermos dos nossos pecados, a pedir ao Senhor que nos dê, né, a bênção de nascer de novo, para que possamos contemplar a sua glória, crendo em Jesus, né, como Senhor, como Salvador das nossas vidas, que nos amou, né, entregando sua própria vida, né, naquela cruz para poder pagar os nossos pecados, coisa que eu e você não teríamos condições de fazer. E que de fato, né, em resposta, né, em gratidão a tão grande amor, a tão grande salvação, né, nós precisamos abrir a nossa boca, abrir ao nosso lado, né, para proclamar que Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Ou seja, para que outros também possam se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e, de fato, viver para louvar, honrar, agradecer e bendizer o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, nome ao qual um dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará, né? Que nós não deixemos, né, de falar daquilo que vimos, né, ouvimos, para que mais vidas, né, também possam contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Amém, meus irmãos? Se nós precisarmos fazer alguma pergunta, alguma consideração,
pastor, pastor Léo,